Bem, meu nome é Felipe, estou aqui hoje participando com vocês da apresentação da nossa framework. O Marcos vai começar inicialmente aqui falando, eu vou falar um pouco mais para frente. Pode começar, Marcos. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de fazer uma apresentação aqui da equipa que trabalhou no Kafka Flow. Filipe, se puderes avançar aí no slide, por favor. Portanto, o Filipe, que foi o grande impulsionador desta ideia, é um Senior Software Developer na Farfetch, entrou em 2018 na empresa, mas já trabalha há muito tempo na área. O Douglas também se juntou à nossa equipa o ano passado. Também é um Senior Software Developer. Eu sou Test Engineer na Farfetch, já estou lá desde 2015. A nossa equipa é uma equipa de Research and Development e o Kafka Flow foi talvez o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro grande projeto, e foi até o primeiro projeto open source da Farfetch. Portanto, avançando para a ideia e como é que ela nasceu, podemos pensar, é necessário haver uma framework de Kafka. A resposta mais simples é não. Obrigado. E continuação. Vocês têm perguntas? Não, uma pequena brincadeira, um pequeno humor aqui no início da conversa. Como todos sabem, é muito comum nós usamos frameworks nas nossas aplicações, às vezes nem temos a percepção disso. Usamos frameworks para ajuda em validações, para ajuda em implementação de design patterns, para criação de UIs, testes automáticos, etc. As frameworks ajudam a resolver problemas de duplicação de código, ajudam o developer a ficar focado no problema que a aplicação se propõe a resolver. Uma boa framework pode deixar o código da aplicação mais limpo, mais padronizado, mais fácil de testar. Na nossa experiência, porquê uma framework de Kafka? Muitas vezes a mensagem de Kafka é o ponto de entrada na nossa aplicação, é o que despoleta a execução da nossa lógica, da lógica que desenvolvemos na nossa aplicação. É o equivalente numa chamada HTTP, numa web API, ou então ao clique de um botão num UI. Uma boa framework também pode aumentar a produtividade de uma equipa de desenvolvimento, porque não tem que se focar em coisas que não necessita de se focar, e pode aumentar também a qualidade da entrega de uma solução. Esse foi o nosso racional, e a ideia partiu daqui. Portanto, agora passo a palavra ao Douglas, que vai falar um bocadinho de como era antes de termos criado então a Kafka Flow. Olá, malta, boa tarde. Bom, deixa eu falar um pouquinho então sobre o que tínhamos anteriormente ao Kafka Flow. Anteriormente, na Farfetch, nós já tínhamos um framework de Kafka que era transversal, né, a toda a empresa. Era basicamente um wrapper em cima do cliente da Confluent. Além disso, nós tínhamos algumas implementações de logs, de tracing e algumas métricas para tools internas da Farfetch. Mas como ele era basicamente um wrapper em cima do cliente da Confluent, ele deixava muito trabalho do lado da aplicação, ou seja, dos clientes, como por exemplo, gerir o lifetime dos producers, dos consumers, gerir offset, escolher a hora de cometer o offset ou não, paralisar o consumo também. As mensagens era uma das coisas que tinha que estar implementado em cada aplicação que utilizasse framework, entre outras cenas. Então isso acabou levando os times e os clusters a criarem as suas próprias implementações e seus próprios frameworks. Então nós tínhamos um framework de Kafka em cima do framework da Farfetch para o cluster A, o cluster B já tinha seu próprio framework. Então, obviamente, isso acabou trazendo outro problema, que foi a falta de padronização e comunicação entre as aplicações nas diferentes áreas, estruturas e clusters. Pode passar, Felipe. Então, para resolver este problema de diversos frameworks, a gente teve uma ideia brilhante, única, que foi: vamos criar um novo framework. Uma ideia totalmente inovadora.
Mas, entretanto, antes de pensarmos no core desse novo framework, nós conversamos com diversas pessoas de diversas áreas, de diversos clusters, para entender os problemas e as necessidades. Atualmente, eu, Felipe e o Marcos, nós trabalhamos mais ligados ao back-office de produto. Então, nós conhecemos bem esse universo de back-office de produto. Entretanto, nós não tínhamos ideia, por exemplo, de finance. Quais eram as dificuldades, os problemas que a malta de finance enfrentava com Kafka. Ou seja, nós pensamos em criar uma solução que fosse facilmente customizável e extensível, que pudesse ser usada por todas as equipes na Farfetch e que, ao mesmo tempo que fosse fácil de usar, ajudasse também o desenvolvedor a seguir bons princípios de codificação, como, por exemplo, Solid. Né? E, paralelo a isso, iniciou a Farfetch, iniciou uma iniciativa, né, sendo redundante, iniciou uma iniciativa de projetos open source. Então, começou a se falar em expor no GitHub, expor para a comunidade open source, algumas tools e frameworks internos da Farfetch. E foi nesse momento que nós percebemos que o Kafka Flow seria o candidato ideal para estar nessa iniciativa. Então, o Kafka Flow ele já nasceu com esse mindset, ele foi concebido já pensando em ser open source, pensando em atender as necessidades da Farfetch, mas também atender a todo o universo que não está dentro da Farfetch, que é um universo muito maior. Né? Isso pode parecer simples, mas na verdade criar um projeto com esse mindset, com esse perfil, foi um grande aprendizado para nós como desenvolvedores. Basicamente porque, dando alguns exemplos, questões que ficavam no escopo da equipa, como o commit message, como os code reviews, algumas cenas que tinham o escopo de 2, 3 pessoas, agora estariam, por exemplo, abertas para toda uma comunidade. Né? Então fez a gente pensar em vários pontos que anteriormente a gente talvez não desse tanta atenção. Né? E por que o Kafka Flow? Desculpa. Bom, primeiramente nós temos um robusto sistema de middlers que permite a aplicação customizar todo o processo de consumo e produção das mensagens. Nós conseguimos consumir mensagens em paralelo, mantendo a ordem com que elas foram produzidas, isso quando as mensagens têm uma mesma partition key. E para paralelidade de consumo é extremamente simples, a aplicação que estiver usando o Kafka Flow não tem que implementar nada, tem que configurar isso, é uma configuração, é uma linha de código, então é extremamente simples. Efetuamos o commit dos offsets apenas no fim do processamento, ou seja, nós damos a garantia que não haverá perda de mensagens em caso de falhas, por exemplo, ou quando a aplicação vai abaixo. Oferecemos suporte à serialização JSON, Protobuf e Apache Avro, com suporte a esquema registry. A serialização ela é realizada por um middler que o cliente consegue escolher quando ela vai ocorrer e se vai ocorrer. Por exemplo, a gente consegue atender uns casos que são mais específicos, como, por exemplo, eu preciso olhar o header da mensagem para decidir se eu vou descomprimir ela com gzip ou não. Então, a gente, de uma forma muito fácil, a gente consegue implementar isso dentro do Kafka Flow, estender ele, né? O Kafka Flow facilita o uso de tópicos com diferentes tipos de mensagens. Então, lá no back-office de produto, é muito normal nós termos um tópico, na verdade, com todos os eventos do produto. Então, quando o produto é criado, é enviado um evento nesse tópico. Quando é alterada a descrição, é enviado outro evento. Então, temos inúmeros tipos dentro de um mesmo tópico. E, na verdade, isso facilita bastante o consumo das mensagens, porque a gente tem a certeza que a ordem é mantida. Então, temos o consumer do mesmo tópico, todos os eventos estão ali dentro, de diversos tipos, a gente tem a certeza que a gente não vai ter a ordem trocada, por exemplo. Outro ponto, nós temos uma Web API que permite gerenciarmos os consumers, então a gente pode muito facilmente, através de um post, a gente fazer um pause, fazer um resume, fazer um restart no consumer, a gente consegue mudar o grau de paralelismo. Então, por exemplo, se a nossa aplicação está com lag aumentar, uma das possíveis alternativas de solução é aumentarmos o grau de paralelismo. É claro que isso não é a solução sempre nem para tudo,
mas muitas das vezes, usando essa Web API, a gente consegue facilmente aumentar um paralelismo de 10 mensagens ao mesmo tempo para 100 mensagens, por exemplo. Que mais? É possível também estendermos o framework para usar qualquer container de injeção de dependência. Nativamente, o Kafka Flow ele dá suporte ao Dependency Injection da Microsoft e ao Unity, mas é muito simples de se implementar para Inject, Structure Map ou qualquer outro. Damos também suporte ao Graceful Shutdown, ou seja, quando eu paro a minha aplicação, eu não vou interromper um processamento pela metade, eu não vou ter mensagens de erros genéricas, ou enfim. Então, o Kafka Flow, primeiro, ele acaba todo o processamento que ele está fazendo, ele faz o commit dos offsets, e aí, sim, ele faz o shutdown. E, por fim, nós conseguimos usar o framework atualmente com .NET Framework e .NET Core. Ele foi implementado em cima de .NET Core, mas também ele é retrocompatível, ele tem o suporte a .NET Framework para aplicações legadas. Agora passar aí para o Felipe Esk, dar continuidade. Olá, pessoal. Bem, para dar suporte a todas essas features, a gente tem que ter uma estrutura um pouco mais robusta dentro da framework. Então, todo consumer, ele acaba sendo... ele é construído com todos esses componentes que temos aqui. Então, temos ali o internal consumer, que é basicamente um encapsulamento do driver da Confluent. Então, o driver da Confluent ele roda dentro desse internal consumer, ele está encapsulado dentro dessa classe. Temos ali o Worker Pool Feeder, que basicamente é um componente onde ele lê os dados que vêm do Kafka e alimenta o Worker Pool com essas informações. Então, dentro dele tem uma background task lá, que ele fica sempre correndo, um loop infinito, lendo as mensagens que estão no Kafka e alimentando o Worker Pool. O Worker Pool, por sua vez, ele é um componente onde ele faz a orquestração da criação e da destruição dos workers, toda vez que acontece um assign de partitions ou um revoke delas, ou simplesmente quando a gente começa a aplicação ou quando para. Então, ele é o responsável em gerir os workers, em criá-los e destruí-los. Ele usa uma distribution strategy que ele escolhe o worker que vai processar uma determinada mensagem baseada na partition key, by default. A gente pode fazer um override desse comportamento implementando uma nova distribution strategy ali. Dentro da framework temos duas, que é a ByteSum, que garante a ordem das mensagens, e temos a Free Worker, que basicamente faz um round robin em cada worker. Essa segunda ela é um pouco mais rápida e consome menos recursos, porém ela acaba, para implicações que não precisam da ordem das mensagens, ela acaba sendo um pouco mais eficiente. Temos os workers ali, eles são responsáveis por processar as mensagens mesmo. Cada worker tem seu buffer de trabalho, tem sua fila de trabalho ali para poder... É configurável o tamanho dessa fila quando a gente cria um consumer. Eu vou detalhar um pouco os workers mais para frente. Temos os middlewares. Os middlewares são responsáveis por processar de fato a mensagem, ou seja, é ali que a gente registra o código que vai de fato processar toda a mensagem. E no final da execução de todos os middlewares, a gente encaminha a mensagem para o Offset Manager. O Offset Manager é um componente que ele faz a orquestração dos offsets antes de fazer o commit no Kafka. Por que precisamos disso? Como a gente está num ambiente aqui multithreading, a gente não consegue saber a ordem exata que as mensagens vão terminar de ser processadas. Então, pode ser que eu tenha a mensagem 1, 2 e 3, cada uma em seu respectivo worker, e pode ser que a mensagem 3 termine de ser processada antes da 1 e a 2. Se eu fizer commit da mensagem 3 diretamente ao Kafka, antes da mensagem 1 e 2 terminarem, e a aplicação cair, eu vou perder essa mensagem 1 e 2. E não é isso que a gente quer aqui. Então, a gente quer garantir que as mensagens 1, 2 e 3 terminem de serem processadas antes da gente fazer commit ao Kafka. Então, existe esse componente aqui para poder fazer essa orquestração. E aqui é um comportamento do worker, como ele funciona, basicamente. O worker, como eu falei, a gente pode definir o número de workers no momento da configuração do sistema e o tamanho do buffer de cada worker. Essa animação descreve, mostra mais ou menos como é o funcionamento dele. Desculpem, mas somos desenvolvedores, não sabemos mexer com animações, então a gente fez uma coisa um pouco rústica no PowerPoint, mas o importante é a intenção. Então, os workers, basicamente, eles que permitem o Kafka Flow processar as mensagens em multithreading. Então,
A partir do momento que chega uma mensagem, a gente escolhe o worker baseado na partition key, e a gente endereça essa mensagem para aquele worker específico. Então, mensagens que possuem as mesmas partition key, a mesma partition key, elas serão endereçadas para o mesmo worker. Dessa forma, a gente consegue garantir que a ordem das mensagens será a mesma que foi produzida para aquela partition key. O número de workers não tem ligação com o número de partições que recebemos do Kafka. Muitas pessoas nos questionam às vezes do tipo, a gente consegue fazer multithreading no Kafka criando vários consumers até esgotar o número de partições que a gente tem lá. Sim, isso é correto, porém a gente cai um pouco num paradoxo de escalabilidade nesse caso. Então, se eu tenho 100 partições e eu boto 10 instâncias na minha aplicação, cada instância da minha aplicação vai receber 10 partições e eu consigo dar um grau de paralelismo, conseguiria dar um grau de paralelismo de 10 ali. Mas se eu faço um upscale da minha aplicação para ter 20 instâncias, o grau de paralelismo dentro de cada instância iria cair se eu usasse essa estratégia. Com o Kafka Flow isso não acontece. Com o Kafka Flow, se você vai ali e define que você vai ter um grau de paralelismo de 20 em cada instância da sua aplicação, independente do número de partições que você receber, você vai ter 20 em paralelismo dentro da sua aplicação. Se você receber apenas uma partição, você vai ter 20 de paralelismo. Se você receber 100 partições, você continua tendo 20 de paralelismo. Então, não há uma relação aqui entre o número de partições e o grau de paralelismo. A gente só precisa ter acesso a uma partição para que a gente consiga garantir o 20 de paralelismo. E o buffer de trabalho, por que ele é necessário? O buffer ele acaba sendo uma fila de trabalho para aquele worker, para garantir que a gente não tenha workers ociosos dentro do nosso sistema. Porque, invariavelmente, quando a gente tiver um lag dentro de um tópico de Kafka, os buffers dos workers vão estar cheios, porque é muito mais rápido a gente encher um buffer do que esvaziá-lo. Porque para esvaziá-lo a gente tem que processar a mensagem. Processar a mensagem é mais lento. Então, e a gente quer que esse cenário aconteça, a gente quer que os buffers dos workers sempre estejam cheios, porque se ele não estiver cheio, aquele worker invariavelmente vai ficar idle em algum momento, quando a fila de trabalho de um outro worker estiver cheia, um outro worker vai ficar idle, e não é isso que a gente quer que todos os workers sempre estejam trabalhando, e dessa forma nosso serviço funciona de forma mais otimizada. Então, é sempre importante dimensionar bem esse buffer de trabalho, baseado na repetição de partition keys que existe dentro do seu sistema. Como o Marcos falou, como o Douglas falou, temos os eventos de produto, então toda vez que é criado um produto, a gente gera, por exemplo, 20 eventos. Se gerarmos 20 eventos, a gente sabe que para um produto vão ser gerados 20 eventos. Se eu criar um worker com um buffer menor do que isso, pode ser que eu crie um congestionamento. Então, o ideal é eu botar um número um bocado maior do que 20 ali em cada worker para garantir que meus workers sempre tenham trabalho e nunca congestione meu sistema deixando workers parados. Depois disso, temos os middlewares. Os middlewares, como o Douglas falou, é uma parte muito importante dentro do sistema. Eles que permitem a flexibilidade da framework. Temos middlewares tanto para consumo como na produção. Então, toda a parte de transformação da mensagem ela é feita através de middleware. Então, serialização, compactação, enfim, envelopamento ou desenvelopamento, tudo isso a gente faz através de middleware quando precisa. Então, você consegue customizar da forma que você quer consumir as mensagens. Um exemplo que a gente tinha dentro da Farfetch, eu lembro que foi até que motivou a gente de criar a serialização com isso, é porque o Kafka, algumas versões atrás, ele não tinha suporte a headers, por exemplo. Então, ele não tinha esse suporte nativo e isso só foi vir depois numa versão específica do Kafka. Então, internamente, para a gente conseguir tipar uma mensagem, para poder botar metadados dentro de uma mensagem, a gente colocava essa mensagem dentro de um envelope. Então, a gente tinha um objeto envelope, onde a gente colocava essa mensagem lá dentro, e esse objeto envelope ele tinha os seus headers. Então, a gente implementou na mão isso numa framework anterior, esse sistema de headers, para poder colocar metadados ali. Então, uma outra framework que consumia essas mensagens, ela precisava desenvelopar essa mensagem. Então, o Kafka Flow a gente consegue fazer isso criando um middleware que simplesmente vai lá e desenvelopa aquela mensagem e entrega para o próximo middleware a mensagem já desenvelopada com o seu type, enfim, com tudo isso. Então, a gente tinha que pensar numa framework que fosse compatível, inclusive, com isso, para consumir mensagens de uma framework que envelopava uma mensagem
e produzia mensagens para uma outra framework que já não envelopava, que já usava o sistema de headers nativo do Kafka. Então, a gente pensou bastante nesse sistema para poder criar essa solução. Então, coisas que a gente consegue fazer aqui com o Middlers, a gente consegue pular mensagens, então a gente consegue ignorar mensagens que a gente não quer, conseguimos serializar, deserializar, conseguimos aplicar métricas e fazer tracing através de middlewares, conseguimos fazer tratamento de erros, conseguimos, enfim, qualquer coisa que acontece ali dentro do fluxo, a gente consegue muitas vezes criar dentro de um middleware, isolar essa lógica dentro daquele trechinho de código e reutilizá-la. Por exemplo, o skip unwanted messages ali, que temos ali na imagem, a gente consegue reutilizar ele em uma outra aplicação. A gente pode criar um middleware que simplesmente filtra as mensagens. E como a gente pode ver ali, na ordem de execução, a gente consegue registrar o skip unwanted antes do deserialize messages. Então, a gente consegue ignorar uma mensagem sem que a serialização dela, a deserialização dela aconteça. Isso nos ajuda a poupar tempo de CPU. Então, a nossa aplicação consegue trabalhar ainda mais otimizada, porque, mais uma vez, como eu falei, a gente quando cria um produto, a gente dispara 20, 30 eventos para aquele produto. Mas, às vezes, uma outra equipe está interessada em apenas um evento desses 30. E essa outra equipe ficar gastando tempo de CPU, deserializando 29 mensagens que ela não vai usar, é um gasto, isso é um custo. Então, a gente consegue, essa equipe, ela vai lá, cria um middleware onde só vai deixar passar a mensagem que ela quer consumir, e isso não vai inflar ferramentas de tracing, não vai inflar ferramentas de métricas, não vai inflar log, não vai inflar um monte de coisas que gera custo para a empresa, no final, com coisas que não são necessárias. Então, a gente consegue deixar a coisa mais enxuta. E fica muito mais fácil também, porque o nosso universo de log, nosso universo de tracing, nosso universo de métricas vai ficar muito mais enxuto, apenas com o que a gente trata, de fato, do que com um monte de coisa que a gente não precisa. Conseguimos aplicar políticas de retry. Então, por exemplo, falhou a execução do MySQL dentro do sistema porque o SQL Server estava em baixa, por exemplo. A gente consegue fazer um retry ali em cima, a gente consegue pausar o consumo das mensagens, aguardar que o SQL Server volte a funcionar normalmente, e a partir do momento que o SQL Server voltar, a gente volta a consumir as mensagens e dessa forma a gente não perde mensagens. E é muito importante. Quem trabalha com Kafka provavelmente já teve esse tipo de problema. Um momento que uma dependência da sua aplicação, uma web API, uma base de dados, enfim, parou de funcionar, você continuou consumindo as mensagens, simplesmente fazendo log de erros, ou encaminhando aquilo para uma DLQ para poder ser processado posteriormente. Aqui, então, a gente consegue aplicar políticas mais simples. Muitas vezes a gente pausa o consumo, deixa o recurso voltar e quando voltar, volta a funcionar. Felipe, eu quero implementar aqui uma DLQ. Tudo bem, você cria um erro handling, onde quando acontecer um erro dentro do seu consumo de mensagens, o seu tratamento de erros vai encaminhar aquela mensagem para uma DLQ e aí você trata posteriormente. Então, tudo isso a gente consegue fazer através de middlewares e reutilizar essa lógica em outras aplicações.